Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Secretária, o projeto Manaus Verde Viva, que está ajudando a arborizar a cidade de Manaus, como é que está a situação? Vocês já tiveram mais de 250 mil mudas de árvores de plantas produzidas. Produzidas, isso. O nosso viveiro não é um viveiro grande, mas nós já produzimos mais de 250 mil mudas. Nós já distribuímos para a população mais de 80 mil mudas, não é uma distribuição aleatória, a gente ensina a plantar, ensina a cuidar. A gente já conseguiu também conscientizar, fazer um trabalho forte de conscientização da importância de que essas árvores não são sinônimo do atraso, mas o contrário. Elas são a única possibilidade da gente viver numa cidade melhor, né? Numa cidade com um clima um pouco mais agradável. É incrível que muita gente ainda não sabe dos benefícios, né, que as árvores podem as pessoas ainda oferecer. acham que elas sujam muito, ou quebram a calçada, ou as folhas são sujeira. A gente ainda não entendeu que folha não é sujeira. A gente pode varrer e botar no pé da árvore, que isso ajuda a adubar, a proteger as raízes, a proteger a saúde das árvores, né? Mas o nosso principal problema, como a gente falava, é que a nossa cidade ela tem pouca estrutura para acolher um projeto de arborização mais eficiente, né? Porque Manaus é uma das únicas cidades brasileiras que tem um plano diretor de arborização. Então, a gente tem dimensões mínimas de calçadas que a gente precisa ter para colocar uma árvore no passeio público. Ela tem que ter no mínimo 2,20 metros. Boa parte dos nossos bairros não tem essas calçadas. Então, esse trabalho a gente já vem fazendo também junto com o Implurb, junto com as pessoas que pensam, que planejam a cidade, de que os novos conjuntos habitacionais precisam ter essas calçadas. Não é à toa que a Prefeitura está investindo nesse trabalho todo de revitalização da Avenida de Djalma Batista, ampliando as calçadas e toda ela, não só no canteiro central, vai ser arborizada também nas laterais. João Pessoa, na Paraíba, né, chegou a ser a capital mais arborizada do Brasil, né, durante muito tempo. Como é que está Manaus nesse ranking hoje? E Manaus ainda está muito atrás. A gente ainda nós não estamos nem entre as 15 cidades capitais, nós somos apenas 27, com bons índices de arborização. Embora a gente tenha avançado bastante nisso. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem muitas solicitações de autorização de corte, de poda. As pessoas ainda cortam indevidamente muito, clandestinamente. Elas envenenam a árvore para a árvore morrer quando elas querem fazer um bar, uma loja. Isso leva a multa, lembrando que leva a multa multas altas. Multas altas, é terminantemente proibido. Uma vez que a árvore foi plantada lá, mesmo no seu quintal, ela passa a fazer parte do equipamento arbóreo urbano. Você não pode retirá-la sem autorização. Quer dizer, tem que fazer com a SEMAS. Tem que fazer com a SEMAS. Existe um telefone para contato? Existe sim. A SEMAS tem o 08000-922000 e as pessoas lá. E também ir pessoalmente à SEMAS para pedir orientação, para pedir as autorizações, e a gente vai lá, faz a vistoria, vê a situação, orienta, inclusive, como deve ser a poda ou esse corte, caso realmente seja necessário. Né? A meta de vocês é plantar quantas árvores em 2014? A gente tinha uma meta, a gente herdou, na verdade, o planejamento do ano passado, né? Mas a gente tinha uma meta de plantar até o final do nosso governo mais de 500 mil árvores, né, na cidade. Isso é uma meta muito ousada. Não sei se a gente vai conseguir, porque não é só plantar as árvores, isso que eu estou te dizendo. É preciso ter os lugares adequados para plantar. Não adianta então, também não plantar adianta, aleatoriamente. Eu não tenho como, porque se eu inviabilizar a circulação das pessoas, dos cadeirantes, dos carrinhos de bebê, eu não posso, eu vou ferindo outra parte da legislação. Então, a gente tem que ir assim, compatibilizando a importância de a gente ter essa cidade mais verde, com um clima mais agradável, junto com as possibilidades que essa cidade que cresceu desordenadamente nos proporciona. Né? Agora, secretária, Manaus está vivendo uma situação preocupante e, de certa forma, até curiosa. Muito se fala em saneamento básico, muita gente pede por saneamento básico, mas existe uma realidade em que a Manaus Ambiental, que é a concessionária, a empresa que detém o serviço, presta o serviço de saneamento básico aqui na cidade, está avançando com a rede de esgoto, rede para coletar o esgoto, né, nas residências, no comércio, e ela está reclamando da baixa adesão. As pessoas simplesmente não ligam suas residências à rede que está passando em frente à casa delas. Quer dizer, isso é crime ambiental? Isso é crime ambiental, crime de saúde pública também. Você
é previsto no Código Sanitário da cidade, que é um código da década de 80. Quando a gente tem a rede de drenagem implantada, é obrigatório que o cidadão se ligue. Infelizmente, a gente tem uma cidadania muito frágil em Manaus, né? A gente espera bastante, a gente acusa bastante o poder público e a gente não entende que um Estado forte não é feito só do poder público, ele é um braço do Estado. O outro braço do Estado é a sociedade civil organizada. Então, um Estado forte, que é responsável por políticas públicas eficazes, eficientes, ele depende de um bom gestor público competente, qualificado, sério, honesto, correto, mas depende de uma sociedade civil, de uma cidadania plena. Isso significa que você não tem só direitos, você tem deveres também. Esses deveres implicam em você se ligar na rede de coleta, esses deveres implicam você não pode queimar lixo no seu quintal, você não pode colocar lixo fora dos horários de coleta devidos e fora do local adequado, sem o devido acondicionamento. Então, tudo isso são obrigações de quem quer, de fato, ter uma cidade melhor, né? Isso é que é um pouco ainda um problema. Todo mundo acha que o poder público não faz. A gente tem feito muita coisa. Manaus é uma cidade com um orçamento super restrito. O nosso estado até tem um bom orçamento, mas o município de Manaus não. A gente administra um recurso muito exíguo, herdamos uma grande dívida da administração passada. Quem que fiscalizaria essa situação do esgoto, da ligação da residência até a coleta? A vigilância sanitária. Da prefeitura e do estado também? Da prefeitura, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Existe então uma lei federal e também algo... Existe uma lei federal que já obriga, existe o Código Sanitário de Manaus que já regulamenta as posturas em relação ao que se deve ser feito com o esgoto da cidade de Manaus. E a gente precisa dos fiscais da Visa, mas eu acho que muito mais do que fiscalização, a gente precisa que a população se conscientize e assuma o seu papel de protagonista dessa mudança. Em relação a crimes ambientais, a poluição sonora está se crime. alastrando por toda a cidade, cada vez mais, muitas reclamações. Vocês tiveram muitas denúncias este ano. Muitas, mais de 4.500 denúncias. Com todas as nossas dificuldades, a gente atendeu a boa parte delas, assim, e isso é uma outra questão que eu reputo a esse problema de cidadania, né? Nós temos apenas 18 fiscais, 1.900.000 pessoas, numa cidade quente, todo mundo alegre, festivo, todo mundo gosta de uma caixa de som, uma cerveja e vamos fazer barulho, né? Sem entender que eu não posso fazer uma festa prejudicando toda a minha vizinhança, né? Isso tem um limite. A legislação já tem uma lei do silêncio que estabelece um horário limite. Depois disso, você tem um volume de decibéis que você pode projetar no ambiente. Mas mais do que, eu não tenho como botar fiscais para ir em cada casa, com cada vizinho que fica incomodado com a caixa do vizinho. A gente precisa mesmo que as pessoas entendam que o seu direito termina quando começa o do outro. Senão não há condições da gente viver numa cidade civilizada, né? E ainda tem a questão dos carros, né? Tem a questão dos carros os carros com aquelas caixas super potentes. Nós, inclusive, estamos num debate com o Ministério Público. No próximo dia 27, a gente vai ter uma reunião onde está sendo convidado o Detran, a Manaus Trans, porque o problema dos carros tunados é gravíssimo e nós não temos só a Secretaria de Meio Ambiente como cuidar disso. Porque quem fiscaliza os carros quando eles são alterados são os órgãos de trânsito. Eles precisam assumir essa responsabilidade. Também. Quem é que autoriza botar esses equipamentos nos carros, né? Quando você vai renovar o licenciamento do seu carro, hoje a gente paga o IPVA e retira o documento e a fiscalização é na Blitz. Então a gente precisa intensificar essas Blitz, porque esses carros são alterados e depois a Secretaria de Meio Ambiente vai lá. A gente não pode multar os carros. Eu tenho que exigir que o cara desligue. Normalmente, essas pessoas que fazem isso, elas já fazem deliberadamente. Já são pessoas que têm um comportamento agressivo. Porque projetar esse som já denota uma personalidade agressiva. Falta de respeito. O fiscal vai lá, ele quer ameaçar de morte, sabe com quem está falando, muitos deles têm armas. Então, a gente tem tentado enfrentar isso como uma questão, inclusive, de polícia, né? Agora, a gente precisa entender que isso, nós não vamos a lugar nenhum com esse tipo de comportamento, né? De botar esses carros em bairros, né?
Mas a gente tem outros tipos de empreendedores que também causam poluição. A gente tem poluição também causada por várias igrejas nos bairros também, que são alvos de muita reclamação. A gente já tem feito um trabalho próximo aos pastores, vários têm aderido, eles têm sido parceiros, têm nos ajudado, têm melhorado a acústica das igrejas. Então, eu acho que vários setores estão entendendo, né? Só que precisamos melhorar, precisamos melhorar no compromisso da população com essas mudanças pequenas, que a gente precisa de pouco. Que você não põe o lixo no lugar errado, que você não faça barulho fora de hora, que você se ligue na rede de drenagem. Pouca coisa. Que cada um faça, a gente vai sentir uma melhora tão grande. Secretária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter Obrigada participado do Band Cidade Entrevista de hoje. Obrigada a vocês. A gente está sempre à disposição na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Obrigado, boa noite. Boa noite. O Band Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Até semana que vem.